Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Dr. Renato Coelho, está aqui comigo o Dr. José Paulo, está aqui comigo também o Dr. Ricardo Suknick. Sejam bem-vindos a mais um ciclo de palestras da Unimed, Federação, da Mercosul e do programa Acolher. Hoje falaremos sobre o autocuidado e autonomia, como cuidar sem fazer por eles. Então, esse espaço foi criado pela Unimed Mercosul em parcerias com as federações da Unimed do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, especialmente para quem vive, cuida ou convive com crianças e adultos dentro do espectro autista. Informamos que essa conversa, esse bate-papo será gravado e ficará disponível no portal de terapias especiais da Mercosul. Vocês poderão, durante a nossa conversa, enviar perguntas pelo chat e é que a gente vai selecionando e vai discutindo e conversando e respondendo dentro da medida do possível. Eu queria agora pedir a participação da nossa psicóloga do programa Acolher, a Lilian Carbinati, que ela vai fazer um agradecimento a todos vocês. Obrigada, doutor. Boa noite a todos. Eu me chamo Lilian. E hoje chegamos aqui, ao final do nosso ciclo de palestras de 2025 e gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao nosso diretor, ao diretor aqui da área, Dr. Mirenda, a nossa gestora Sara, que tornaram possíveis, esses momentos de conexão e aprendizado. Agradecemos aos nossos queridos palestrantes, Dr. Renato, Dr. Ricardo, Dr. José Paulo, também a doutora Michele, doutora Amanda, médicas aqui do programa Acolher, que já passaram por tantos episódios juntos aí, e o trabalho sempre flui tão bem, a gente sempre aprende tanto com vocês. Agradecemos à Unimed Mercosul, ao Sescope, equipes da Unimed Federação Rio Grande do Sul, Programa Acolher, Núcleo de Desenvolvimento Humano, nossa TI, pessoal de eventos, Estúdio Fórmula Jovem e especialmente a todos vocês que nos acompanharam, até aqui, nossa quarta palestra, a última palestra do ano. Gostaríamos de reforçar também a importância de preencherem a lista de presença que será postada aqui no chat e desejamos uma boa palestra a todos e nos vemos aí nos próximos encontros, certamente em 2026. Obrigada. Muito obrigado, Lília, muito obrigado a todo o programa Acolher, e a toda a coordenação desse programa de palestras, e em parceria com a Mercosul e as federações de Santa Catarina e Paraná, junto com a do Rio Grande do Sul. Obrigado pela oportunidade e hoje, especialmente, para quem trabalha com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, para crianças com desenvolvimento atípico, normalmente tem a experiência, a oportunidade de aprender com os pais e os cuidadores das crianças. Mas hoje, especialmente, eu vim com uma expectativa de encher mais a minha bagagem de aprendizado. Então, hoje, a participação dos pais, na minha expectativa, vai me trazer mais conhecimento. Ok, vamos dar início, então, a uma sequência que nós montamos para, digamos assim, nos ajudar a nortear a nossa conversa. Estimular a discussão. Estimular, exatamente. Eu acho que isso que o doutor Ricardo botou, acho que é fundamental, e não é à toa que o nosso último encontro desse ano é autocuidado e autonomia. E vejam essa frase de baixo ali que o doutor Renato botou com muita felicidade, que esse é o grande desafio e o grande objetivo que os pais todos têm com seus filhos, que é poder botar no mundo maluco que está aí por fora, o seu filho de maneira mais autônoma e mais capaz de enfrentar seus desafios. E exatamente para entender quais são as dificuldades que vocês têm e que vocês passam, que a gente hoje vai querer que vocês sejam muito importantes na participação de vocês. Porque às vezes a gente traz conhecimentos mais técnicos, algumas observações que são interessantes, que vocês talvez não conheçam, mas a gente não conhece a realidade de vocês e o que vocês passam. Então, para nós é fundamental que vocês tragam o que vocês passam de dificuldade, de desafios, para que a gente possa, exatamente com esse grupo de pessoas, vocês e a gente, construir um mundo melhor para os filhos de vocês.
Essa frase, né, como ajudar sem fazer por eles, é um convite a vocês, pais, a fazer uma reflexão. O quanto a gente quer ajudar e o quanto a gente tem que promover que eles tenham a iniciativa, eles tentem fazer. Então, o objetivo de hoje é compreender o que é esse termo autocuidado e até a gente poder pensar um pouquinho autocuidado e autonomia, né? São duas coisas que se complementam, né? Refletir sobre o equilíbrio entre a ajuda e a autonomia, estratégias práticas para a gente promover a independência da criança que está em fase de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ser um espaço para que vocês possam trazer as experiências de vocês e a gente possa fazer essa troca, né? Como o Dr. José Paulo falou, a gente poder aprender com vocês e trocar experiências. Então, por favor, como o nosso colega Ricardo aqui falou, participem, que para nós vai ser muito bom. Quais são os objetivos das terapias? Quais são os objetivos das intervenções de uma maneira geral? Quando a gente avalia uma criança que está com atraso do desenvolvimento infantil e a gente chega à conclusão de que ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente indica as terapias. Quais são os objetivos? O que a gente pensa que a criança vai fazer ou ela vai evoluir dentro do processo terapêutico? Então, ela vai melhorar a comunicação e a fala, que, como a gente já viu em outros momentos, é disparado o atraso mais frequente das crianças, né, que têm problemas de neurodesenvolvimento. O outro objetivo é nós melhorar a interação social, isso é, melhorar a capacidade da criança de se relacionar com seus pares ou com seus pais, enfim. Melhorar a adaptação social, isso é, ela vai ter que ter recursos para se adaptar na família, na casa da avó, na casa da tia, na escola, no aniversário, num parque, num shopping, né? Então, essa adaptação social a diferentes ambientes, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma promoção, né, da autonomia e do autocuidado. Então, assim, está saliente ali, né? A gente tem como objetivo tornar o indivíduo independente, autônomo, promovendo uma boa qualidade de vida. Eu vou provocar aqui os meus colegas, né? Assim, como é que vocês diriam, assim, entre autocuidado e autonomia? Como que é essa relação? Eu acho que a tua provocação é ótima, Renato, porque elas têm um link de importância entre o autocuidado, né, e a autonomia, porque existe uma necessidade inerente da pessoa de ter alguma autonomia, e ela é crescente com o desenvolvimento infantil, e esse crescimento, esse desenvolvimento também é em relação ao autocuidado. É claro que, para a gente exemplificar, por exemplo, o mais fácil é a gente ir para a época do desfraude. Ou seja, quando o bebê ele tem um desenvolvimento ainda muito infantil, ele não tem uma capacidade de controle dos seus esfíncteres, ele tem uma necessidade de fralda. E como ele não tem, ele tem a necessidade que alguém troque as fraldas por ele. Com o desenvolvimento, é esperado que a criança se autofaça o controle do seu esfíncter. E isso dá alguma autonomia, porque ele não vai depender de outras pessoas para se ficar sempre limpinho e cheiroso. Ou seja, o autocuidado também dá, de alguma maneira, uma autonomia para a criança. Eu acho que o Ricardo começou a explicar talvez a semântica da palavra, né? Quanto mais autocuidado eu consigo realizar, comer sozinho, amarrar meu próprio sapato, trocar minha roupinha, né? Já arrumar meu material escolar, vai numa evolução, isso vai determinando que cada vez mais eu seja autônomo, cada vez eu tenha mais capacidade de cuidar da minha própria vida e cada vez mais eu tenha uma chance de ter, dependendo das minhas dificuldades e das minhas limitações, uma qualidade de vida dentro do meu ótimo. Porque é importante entender que quando a gente está conversando aqui, e o Dr. Renato botou lá, fala, comunicação, porque muitas vezes várias dos filhos de vocês estão muito bem em algumas áreas e não tão bem em outras. E a palavra transtorno exatamente está lidando com isso.
o que traz de prejuízo, quais são as dificuldades que isso me traz de prejuízo. E a nossa função, como terapeuta, nós, a equipe multidisciplinar que funcionam todas juntas, né, é promover um ótimo em cada área dessas que tem que ser desenvolvida, para que no finzinho isso gere autonomia. Então, começa com autocuidado e uma série de outros detalhes, promovendo uma autonomia numa crescente para que ele possa, a médio e longo prazo, com 10, com 12, com 15, com 20 anos, ter uma qualidade de vida e uma autonomia a ponto de ele se inserir na vida sem ter que aquela preocupação dos pais. Será que ele vai estar sempre dependente, sempre nós vamos estar perto dele? A nossa função é tornar um ser que pertença à sociedade de maneira mais autônoma possível. E o mais importante, às vezes, é quando a criança crescer, esse autocuidado, ele também poder tomar as próprias decisões, as direções de vida dele. E isso vai dar uma autonomia maior ainda e um alcance para esse indivíduo que alcance todo o seu potencial. Se nós trazermos essa pergunta aqui agora, né, para vocês pais, qual a atividade diária que seu filho ou sua filha já consegue fazer sozinho? Gostaria que vocês pensassem, né? Se alguém quiser contribuir aqui, pode contribuir no chat já. E qual ainda é um desafio para o seu filho? Então, seria interessante assim, a gente pensar, né, o que o meu filho já está conseguindo e o que ele ainda não conseguiu e que é um desafio para ele. Claro que compatível com cada idade, né? Porque cada idade é esperado uma habilidade que já pode ser realizada. Né? Então, meu filho tem 2 anos e ainda não anda de bicicleta. Bom, não é esperado que isso aconteça, mas pertencente àquele grupo de idade do filho de vocês, o que ele já consegue fazer, o que vocês ficam muito satisfeitos na questão da habilidade e o que ainda está difícil para vocês. Eu até vou propor um desafio para os pais, que eu normalmente proponho dentro do consultório, de que volta e meia eu proponho essa dinâmica, que é os pais escreverem num papelzinho, cada um, qual é as 3 coisas dentro do dia a dia que mais incomodam. E depois, ao abrir os papeizinhos, eles tentam ver o que são concordantes e atacar aquilo primeiro. Se é o problema da alimentação sozinho, se é o problema do desfraude, se é a hora do banho sozinho, que alguém tem que assistir a criança que já poderia tomar banho sozinho, não consegue tomar, ou se é o se vestir. Quais são as atividades do dia a dia que são o maior desafio dentro do dia a dia? Bom, dando sequência aqui à nossa apresentação, o que é autocuidado e por que ele é importante? Então a gente já falou, né, o que seria esse termo autocuidado, né, com relação às questões do desenvolvimento infantil, mas a gente salientou algumas frases, né, o valor do fazer com a criança e não fazer por ele, né? Então fazer junto com ele, mas não fazer por ele. O impacto na autoestima e na inclusão social. Então, quanto mais eu conseguir promover o autocuidado e a autonomia da criança, melhor ela vai se sentir, porque ela vai se perceber com os seus pares que ela também está conseguindo fazer aquilo, ou que ela já está conseguindo fazer uma determinada habilidade. E isso vai favorecer a inclusão no seu meio social. Então, esse autocuidado, ele envolve habilidades do que a gente chama da vida diária, né? Conhecido pela sigla as AVDs, né? Então, um dos pontos de autocuidado, né, já foi comentado aqui pelos colegas, que é, de repente, o desfraude, né? A criança chegar numa idade que ela consegue já se perceber e ir sozinha ou sinalizar para os pais para que possa ser levado ao local adequado para fazer o xixi e o cocô dela. Então, o desenvolvimento da capacidade do toalete, que a gente chama, né, e, consequentemente, depois ela saber fazer a sua própria higiene, realmente é um passo a passo que a gente tem como objetivo no autocuidado. Mas eu vou trazer uma reflexão aqui que é muito interessante. A retirada de fraldas é aquela coisa do tipo, a criança senta com 6 meses, caminha com 1 ano, fraldas entre 2 e 3 anos, é mais ou menos conhecida, né, pela nossa cultura.
Até que culturalmente algumas pessoas tiram fralda mais cedo, mais tarde. Então, os pais até têm essa informação. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer quando a gente conversa e dá aulas, que os guris gostam e gozam aqui, que eu pergunto assim, com que idade a criança amarra o seu próprio sapato? E eu invadiria com algumas outras observações que são super interessantes, que às vezes a gente não se dá conta. Hoje, essa semana, atendi um paciente de 4 anos, ele já não tem mais 4 anos, mas que com 4 anos não se secava e não se vestia depois do banho. E aí, a mãe perguntou, quando foi um familiar, mas por que tu ainda tira toda a roupa, põe toda a roupa do fulaninho, seca ele? Sim, porque ele não sabe fazer sozinho. Não, já sabe, a criança com 4 anos já tem condições. Essa era uma mãe que, por uma situação social, teve esse filho com 1 ano de idade na pandemia, houve uma separação da família, e essa mãe ficou com essa criança durante do 1º ao 3º ano da criança, só ela e a criança. Conversaram muito pouco com outros familiares, porque teve a história da pandemia. Então, a mãe não tinha noção de o que uma criança de 1 a 3 anos tinha capacidade de fazer. Então, ela dava comida na boca, ela fazia todo jeito. Então, a mãe fazia tudo pela criança na maior boa intenção, porque não sabia se a criança tinha condições ou não. E a mãe era mais capaz, no sentido mais rápido, mais eficiente. E essa criança acabou atrasando alguns marcos de capacidade, desenvolvimento, de altos cuidados, por desconhecimento da mãe, né? E aí depois, quando ela começou com as terapias e a equipe multidisciplinar podendo mostrar, isso ele já tem capacidade, então, a criança deu um salto gigantesco a ponto de ficar com dúvida do diagnóstico da criança, porque boa parte a mãe não tinha proporcionado por falta de conhecimento e deu o azar da pandemia que a gente não tinha contato com ninguém, ficou 2 anos sem contato com o meio externo. Então, muitas das vezes, os pais também precisam, né, se dar conta, e isso também é papel da equipe multidisciplinar, de que algumas coisas a criança já está pronta. E ela tem que ser proporcionada que tente, como escovar os dentes, como está na fotinho ali, né? Sim, mas eu nunca dei uma escova de dente para meu filho segurar. Bom, então, quem sabe a gente começa a dar a questão de se vestir, tirar a roupinha, roupas mais fáceis, a meia já é mais fácil. Então, é todo um processo para crianças típicas e atípicas que depende dos pais, sem dúvida, mas também depende de uma equipe multidisciplinar que possa proporcionar esse conhecimento para os pais, para eles se sentirem seguros. Bom, isso eu já posso deixar o meu baixinho fazer sozinho. Eu acho bem interessante que muitas das vezes a gente, como equipe multidisciplinar, também não passa a informação e a família acaba, entre aspas, atrasando, porque elas não tiveram essa troca de experiências, né? Eu acho importante também ressaltar, dentro do que o Dr. José Paulo colocou, que a imensa maioria dos pais quer o melhor do seu filho. Mas, às vezes, esquece desse link entre autocuidado e autonomia, que é a provocação que o Dr. Renato falou. Por exemplo, vamos olhar o aspecto alimentação. Se eu, o tempo todo, estou fornecendo alimentação para o meu filho e eu não dou condições dele aprender a se alimentar sozinho, quando vem o passeio da escola, às vezes ele não está preparado e eu estou limitando a sua autonomia. Então, eu querendo o melhor, às vezes eu estou limitando a sua expansão. E eu até consigo nutrir ele bem, então eu estou substituindo e dando a alimentação adequada, mas lá na frente eu criei uma barreira para ele ter autonomia na hora do passeio da escola. O Bruno aqui está participando no nosso chat, né, dizendo que ele tem um filho, o Davi, está com 6 anos, ele é autista, e o maior desafio dele com o pai, com o Davi, é a alimentação, né? Meu filho tem uma seletividade alimentar muito severa, não come nenhuma fruta, nem salada, e eles fazem o possível, né? Mas, de fato, é um grande desafio. Eu diria, Bruno, que o teu desafio é, com certeza, o desafio de uma boa parte dos pais com crianças que têm o transtorno de espectro autista. Porque a dificuldade alimentar, né, seja por uma seletividade muito intensa e muito prolongada, como é o caso do teu filho com 6 anos, ou eles têm muitas restrições, né, de alimentos, realmente tem que entender a dificuldade alimentar como um sintoma, digamos assim, uma maneira de apresentação. Agora, a causa dessa dificuldade, para 3, 4 crianças com o mesmo sintoma, pode ser que sejam diferentes.
Pode ser que uma tenha uma questão sensorial que está impedindo ela, por uma questão visual, da cor, da apresentação, se ela é líquida, se ela é seca. Então, a gente tem que tentar descobrir o que está por trás dessa dificuldade alimentar dessa criança, né? Eu acho ótima a contribuição do Bruno, porque realmente assim, a alimentação é uma preocupação da imensa maioria dos pais básica de uma função de nutrição. E eu concordo que é uma preocupação. Mas, na outra mão, de novo, a gente está trazendo que quanto mais eu faço uma ritualização da alimentação, eu tenho uma dificuldade de refazer esse cenário ritualizado e em outras coisas eu fico muito dependente desse ritual de alimentação. Então, de alguma maneira, também a gente tem que pensar em quebrar esses rituais. Uma das coisas que a gente tem que tentar fazer, e a gente tem jogado muito, é que muitas vezes a seletividade alimentar é uma questão relacionada aos transtornos sensoriais. E isso, na maioria das vezes, existe uma intervenção que é a tal da integração sensorial, resolve em muitos casos. Isso eu acho importante, é o que eu ia falar, Ricardo, porque muitas vezes, exatamente por um senso comum, meu filho não está comendo adequado, não come fruta, não come verdura, não come isso, não come aquilo, vamos buscar uma nutricionista, né? Isso é muito comum de acontecer. E exatamente porque o doutor Ricardo colocou aqui que a grande parte das dificuldades são questões sensoriais, não são questões nutricionais, a não ser que a nutricionista tenha uma formação específica nessa integração sensorial, que também pode ter. O mais comum é que o terapeuta ocupacional faça isso, né? Mas, não, então agora nós vamos fazer assim, vamos cortar 4 frutinhas para ele vai provar uma por semana, temos que ter um prato bem colorido, que é o raciocínio que se faz para crianças típicas e grande parte às vezes também não funciona, né? Importante entender que as questões sensoriais têm que ser assim, resolvidas por quem trabalha com isso, que é o pessoal que trabalha com integração sensorial. Porque muitas vezes as famílias se frustram muito. Mas está faltando vitamina. Tá faltando, mas tem outras coisas que estão faltando para ele também, que a gente tem que aprender a negociar e entender que ele não faz por birra, não faz por teimosia, não faz porque ele é preguiçoso, não é por falta de esforço dos pais, que muitos pais se frustram. Doutor, eu faço de tudo e não funciona. Às vezes não funciona. A gente tem que entender que algumas limitações a gente vai vencer, outras não tanto, que a gente vai ter que aprender a conviver com todas as consequências que podem estar envolvidas. E uma delas, a questão da seletividade alimentar, gera muita angústia na família, mas eu prefiro sempre olhar como um dos sintomas que a criança tem. Não vamos bater de frente e nem achar que esse é o fim da nutrição dele. Vamos pegar na parte sensorial, ajudar essa família a vencer esses desafios para que ele vença alguns pedaços, às vezes nem sempre vai vencer todos, mas pelo menos algumas questões para deixar ele mais seguro do ponto de vista nutricional. E eu acho que vale a pena a gente retomar um assunto que sempre é uma realidade, a gente já falou em outras palestras, em outras discussões, mas eu acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho de que muitas vezes realmente a seletividade alimentar e ela está relacionada a transtornos sensoriais e a gente vê mais relação com texturas, cores, cheiros específicos. Então é mais relacionado àquela coisa assim da criança só comer coisas secas ou só comer pastoso e não comer textura mais sólida ou só comer coisas claras. Ao contrário, muitas vezes a gente vê pais e famílias chamando coisas de seletividade alimentar com o que a gente chama restrição alimentar. A restrição alimentar, ela está mais relacionada a esses rituais comportamentais e está mais relacionados à marca, a tipos, por exemplo, ele só come a bolachinha da marca Oreo, só gosta da batatinha frita que a mãe prepara daquela maneira. Isso, na maioria das vezes, tem uma outra raiz e não o transtorno sensorial propriamente dito. Sim, entra dentro disso que tu está falando, entra a questão comportamental que a gente chama de rigidez, né? Exato. A rigidez comportamental, né? A criança, dentro do espectro autista, é comum ela aprender a fazer uma determinada coisa de um jeito e ela tem muita resistência e entender que aquela mesmo objetivo eu posso fazer por caminhos diferentes, eu posso fazer de formas diferentes. Então elas têm uma flexibilidade
de entender que eu posso um dia comer de um jeito, o outro dia comer de outro. Eles têm uma dificuldade de entender essa flexibilidade. Então, se eles aprenderem a comer de um jeito, tu vai querer fazer com que ele coma de outro, ele não consegue. Então, ele tem uma necessidade de seguir aquele padrão, né? Então, por isso que eu falei, nós temos que entender quando uma criança tem dificuldade alimentar, o que está por trás desse sintoma seletividade, né? Para entender como nós vamos poder ajudar essa criança. Se ela tem muita rigidez e ela tem dificuldade de flexibilizar, a terapeuta exatamente vai trabalhar em cima disso, de proporcionar dentro da clínica, e fazer com que os pais também possam levar para dentro de casa, propostas antecipadas de experimentar ou ver um determinado alimento. Tocar no alimento inicialmente, cheirar o alimento no segundo momento, depois uma tentativa de colocar na boca. Então, essa experimentação e flexibilização, tu pode trabalhar com a criança e ela entender que ela está fazendo aquilo de uma forma experimental, e ela não é obrigada a fazer aquilo. E uma das coisas importantes, e voltando ao Bruno, né, que trouxe esse assunto tão importante aqui para a discussão, é de que seja uma coisa ou outra, na maioria das vezes existe uma maneira de intervir e ajudar as famílias a superar esse problema. Ou seja, as famílias têm que trazer como um dos objetivos, porque isso realmente atrapalha o dia a dia. Claro, e dentro dessa questão da alimentação, né, a criança pode ter uma restrição que o médico, o pediatra, né, poderá avaliar como que está o balanço nutricional. Isso, Tem claro, que uma né? nutricionista pode também fazer, ela pode anotar, fazer um diário de alimentar da criança de uma semana, por exemplo, e ela chegar à conclusão que o nível proteico que a criança está se alimentando está muito baixo, que ela está comendo só um padrão, um tipo de alimento do ponto de vista nutritivo. Então, não raro a gente tem que fazer uma suplementação com a ideia exatamente de suplementar. Isso é, eu vou dar de uma forma condensada numa medicação, numa vitamina, enfim, ou um shake, para que a criança possa ter o aporte de nutrientes que ela não está conseguindo buscar na alimentação. Então, muitos pais dizem, quem sabe a gente dá uma vitamina para abrir o apetite. Não é essa a ideia. O suplemento podem ser vitaminas, mas podem ser outras substâncias. E essas outras substâncias vêm com a função de suprir aquilo que ela não está conseguindo buscar na alimentação, porque ela tem uma seletividade muito grande, né? Então, isso é para a gente entender que as abordagens das vitaminas, às vezes, são mais no sentido de suplementar do que abrir o apetite da criança. Então, voltando aos nossos slides, os autocuidados, então, passam por todos esses pontos que a gente está salientando aqui, o toalete, higiene, alimentação, o vestir, né? Não raro, né, a criança tem uma capacidade de tirar uma parte do seu vestuário com mais facilidade a parte de baixo. E um momento bom para estimular isso é na hora que vai para o banho. E muitas vezes eles gostam desse momento do banho. Então, a gente utiliza esse momento para fazer com que a criança vá para o banheiro e o pai ou a mãe estimular ela. Vai, tu consegue. É ter uma postura proativa com a criança e pegar a mão dele, ajudando a mão dele a pegar a meia para tirar, ajudando a botar as mãozinhas na posição certa da calça para baixar e tentar não fazer por ele. Aqui vem bem a frase aquela ali. Claro que muitos pais às vezes estão na corrida, na pressa, tem mais de uma criança para ajeitar e tem a janta para oferecer logo em seguida e tem que tomar o banho, então a gente acaba fazendo muito por eles porque a gente está com pressa. Na hora da alimentação também, né? Não raro a gente vê situações que os pais acabam dando a comida na boca da criança porque a criança comendo sozinha é muito demorado. E às vezes a rotina do dia, a correria do dia, digamos, a gente acaba dando a comida para a criança para que ela se alimente rápido. E a gente tem que fazer essa reflexão, né, de que fazendo isso a gente está fazendo um desserviço.
Então a gente tem que tentar mexer na nossa rotina, né? E sempre lembrando, né, a gente tem batido bastante nessa tecla que os objetivos trabalhados com os terapeutas, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, eles têm que ser reproduzidos várias vezes em casa. Então não pode ser só terceirizado para os terapeutas. Isso tem que ser todos os dias a gente fazer em casa. Então, principalmente os terapeutas ocupacionais que trabalham com essas questões de autonomia, isso tem que ser praticado em casa todos os dias, o dia todo. E aqui vai uma dica, uma sugestão, né? Não é raro a gente perguntar para os pais, tá, mas o que o Joãozinho está fazendo na psicóloga, na terapeuta, na fonoaudióloga? Ah, não sei, doutor, ele entra lá na salinha, eu fico fora esperando, eu não sei bem o que acontece lá dentro. Então, é a função dos pais também, assim, perguntarem, no caso, nós estamos falando com o terapeuta ocupacional, mas de outros profissionais que trabalham nessas questões de autonomia e autocuidado, assim, o que foi trabalhado com o Joãozinho? Ah, hoje a gente ensinou ele a botar meia, tirar meia, e você está, então, como é que eu posso repetir isso em casa? Que é isso que o doutor Ricardo falou, porque a gente vai poder estar criando não só na clínica, onde é feita a terapia, mas no ambiente do dia a dia, da verdade dele, na correria, no piso do banheiro que é molhado, da criança que é a terceira criança a tomar banho no fim da tarde, no dia a dia, na realidade da vida, como é que ele vai fazer com que aquelas atividadezinhas que ele vai aprendendo na terapia possam ser incorporadas na realidade e na rotina da família. Eu queria ressaltar um pouquinho aquele último item que é a comunicação. A comunicação, principalmente para crianças pequenas, mas de uma maneira geral, para todos os indivíduos, ela é fundamental e ela é crítica em relação à autonomia. A comunicação, ela vai ser a grande ferramenta social e ela, para quem tem uma boa comunicação, sempre vai ter mais facilidade social. Para quem tem dificuldade na comunicação, vai ter uma barreira social. Então, sempre a gente tem que investir muito na comunicação, seja na comunicação falada, seja na comunicação alternativa, aumentativa, mas a comunicação é igual à autonomia. A gente sempre tem que pensar nisso e investir muito nesse ponto. E no outro tópico ali, né, segurança, né, foi colocado ali com relação à questão que a criança tem uma tendência de ela sair caminhando e não tem uma consciência para onde ela está indo. E com frequência a gente tem em crianças do espectro autista o que eles chamam de a criança que é fujona, a criança que viu uma porta aberta, ela sai caminhando. E ela não tem a noção, né, de que ela está saindo fora do seu espaço de casa, fora do olhar dos pais. Ela sai pela porta, o portão da casa, né, para a calçada está aberto, ela sai caminhando e se tem dados, né, assim, que em torno de 40% de crianças escolares e adolescentes se perdem, saem caminhando e não sabem voltar. E às vezes até com alguns acidentes mais Exatamente. graves. Então, assim, há pouco tempo a gente teve um acidente muito triste. Então, em termos de segurança, sempre é bom a gente entender o quanto a criança consegue ter essa capacidade de ficar perto dos pais, ela não tem esse perfil de sair, e quais as crianças que têm. Então, em termos de autocuidado, né, a segurança envolve essa percepção de que a casa tem que ter um sistema de porta, de portão lá na frente, para realmente evitar que a criança saia, né? Da mesma forma, com os animais de estimação, né? Principalmente assim, os cachorro de porte maior, né? Crianças que não têm uma noção com esses animais e às vezes agarram eles pelas orelhas e tal, e eles acabam mordendo essas crianças. Então, na questão do autocuidado e da segurança se envolve muito essas questões. E algumas técnicas podem ser usadas, por exemplo, essa questão da segurança é uma pergunta que a gente sempre faz nas consultas, assim, se a criança tem noção de perigo, né? Não, largar a mão dele e sair correndo. Bom, a gente não pode ter 4 mãos e estar 24 horas por dia ligado. Então, algumas coisas que podem ser usadas, a criança sempre carregar um cartãozinho já no bolso
quem é, que telefone que faz, porque não é incomum em supermercado, a mãe vai pegar lá um pacote, alguma coisa assim, para botar no carrinho, a criança some. Está no supermercado ainda, está pelos corredores. Mas então, às vezes, a gente já teve crianças que foram identificadas e não sabia quem era a mãe, porque a criança não conseguia expressar. Então, por exemplo, ter lá um cartãozinho com o nome da criança, o telefone para pedir informação, isso é uma coisa que ajuda. Beira de praia é super comum isso acontecer também. Tem aquelas pulseirinhas que as crianças usam para identificação. Então, algumas técnicas que podem ser usadas para aumentar um pouco essa segurança. O próprio colar, né, de autismo, que tantas crianças estão usando hoje. Que tem a carteirinha então, já. Possa ter uma identificação, um contato, um endereço, né? Bom, vamos dar sequência aqui à nossa apresentação. Nós falamos aqui desses autocuidados e algumas barreiras comuns para o desenvolvimento do autocuidado. Então, as crianças podem ter algumas barreiras por questões sensoriais. Então, nós estávamos falando da alimentação. Se ela tem uma sensibilidade de cheiros, de odores, ou de cores, ou de consistência do alimento, né? Seco, molhado, pastoso. Então, essas questões sensoriais, elas podem realmente limitar, né, e funcionar como barreira para que a criança possa realmente desenvolver esse autocuidado. Algumas barreiras motoras, né? Se a criança tem uma dificuldade de coordenação motora, ela tem uma hipotonia, né, que é uma musculatura mais mole, digamos assim, ela vai ter dificuldade de segurar um talher, ela vai ter dificuldade de segurar um lápis, né? Ela vai ter dificuldade de utilizar os dedos e as mãos para fazer, rasgar um papel, para fazer um trabalho, uma atividade, né? Se ela tem alguma barreira comportamental, isso ela tem uma rigidez de comportamento tão grande que ela não consegue fugir daquele modelo que ela tem de funcionamento durante o dia. Então, ela não aceita novas atividades porque ela só sabe fazer daquela sequência. Por lado emocional, né, as situações de maior ansiedade, de maior angústia, comportamentos ritualísticos, né, isso aqui tudo podem funcionar como barreiras. E a questão familiar, né? Como é que está o funcionamento dessa família? Como é que está a constituição dessa família? Se tem um pai, tem a mãe, tem irmãos, tem os avós perto. Como que essa família está funcionando no sentido assim, os papéis estão bem distribuídos e o quanto esses pais às vezes estão muito cansados. E isso pode funcionar como barreira, né? Então, nós estávamos conversando aqui antes de iniciar a nossa fala, que quando se fala em autocuidado, né, a gente sempre tem uma frase que é comum para nós três, né? Quem cuida de quem cuida. Então, assim, nós estamos falando do cuidado das crianças, né, que têm esses problemas de neurodesenvolvimento. Mas quem que cuida dos pais das crianças que têm esses problemas e que cansam e que convivem com a criança a maior parte do tempo? Que também precisam de colo, né? Eu acho que aqui também vale a pena a gente botar um ponto que é, às vezes, difícil da gente discutir, mas é necessário, que é uma certa infantilização de crianças. Assim. Então, é muito comum nos consultórios a gente enfrentar uma situação que são crianças maiores sendo tratadas ou terem hábitos que às vezes são de crianças menores. Por exemplo, a chupeta até mais tarde, dividir a cama dos pais, usar mamadeira quando já tem habilidade para usar copo. E às vezes a gente nota que essa infantilização, que é necessário que a gente discuta, e a gente às vezes entende um pouco, mas para os pais é difícil um pouco discutir por que é tão difícil enxergar o seu filho como uma criança que já cresceu e tratar como bebê. E às vezes essa discussão é a ponta de iceberg de que os pais também precisam de algum apoio psicológico. Tu falaste assim, esses pontos assim de chupeta, da mamadeira, dividir a cama dos pais. Eu perguntaria para todos os pais que estão nos escutando, né?
Quantos pais daqui, os filhos ainda dormem com vocês na cama? A gente não precisa ter esse dado aqui, né? Mas que cada pai que esteja nos escutando possa pensar sobre isso, né? E se perguntar por que ainda continua? Qual é o motivo, né? Que se a gente fizer essa reflexão hoje, talvez seja um ponto de partida para a gente poder ajudar vocês, né? A Lilian, a nossa psicóloga do Acolher, está dando uma participação aqui, né? Que conversar com a criança ou o adolescente de forma direta sobre o que sobrecarrega e o que sobrecarrega os pais pode ajudar na validação das emoções, evitando uma escalada de comportamentos disfuncionais. Eu acho que sim, Lilian, porque quando a criança tem uma boa capacidade de compreensão do que se fala para ela, a gente tem que se dirigir à criança. A gente tem que conversar com ela. E eu sempre digo, para conversar com uma criança, é importante que tu esteja na altura dela, perto dela, e de alguma forma tentar puxar a atenção dela para ti e ser uma conversa muito direta, assim, sem muitos rodeios e sem muitas explicações, para realmente mostrar para ela que aquilo que ela está fazendo, né, tá realmente deixando o pai ou a mãe, assim, muito tensos, muito ansiosos, muito nervosos, né, e que ela participar, ela poderia ajudar, né. Então, dividir com a criança um aspecto que possa estar trazendo prejuízos de funcionamento dos pais. Então, eu queria trazer hoje uma reflexão. Ela é um pouco mais profunda, mas eu achei muito bonita essa observação. Eu vi essa informação hoje, me era novidade, mas eu achei bem interessante. Vou buscar mais informações. Qual foi um levantamento de pesquisa que mostrava qual é uma das poucas tribos ou das poucas comunidades do mundo, eu já dei um spoilerzinho aqui, em que a comunidade não tinha nem ansiedade nem depressão, né? E era uma das tribos lá da Oceania, lá de uma tribo da Oceania específica, e que por hábito cultural, todo fim de noite, as crianças especificamente, né, se reuniam com os adultos em volta da fogueira para falar todas aquelas questões que tinham estressado e preocupado a criança no fim durante o dia. E a criança podia falar livremente. E os adultos não estavam ali para julgar, para falar, para dar opinião, só para ouvir. E as crianças botavam que era um medo, que fulaninho fez isso, que hoje me faltou comida, eu fiquei irritado porque não consegui caçar o peixinho e tal. E eles estavam ali só para ouvir. E diferente do que a gente faz na nossa comunidade, a teoria deles era o seguinte, né? Que era para botar todos os medos, todos digamos, as angústias e ansiedades naquela fogueira, para poder dormir tranquilo e poder dormir sem preocupação. E que aquilo fazia com que a comunidade pudesse resolver, que é mais ou menos o que o Renato começou a narrar, que pudesse expressar os seus sentimentos, as suas angústias, suas ansiedades, e não estava ali ninguém para julgar e nem para dar opinião, dizer, não, faz assim que eu tenho experiência, que é certo. A gente não está ali para trazer a solução, a gente está ali para ouvir e permitir que, no caso dessas comunidades, expressassem aquilo. Então, muitas vezes os pais precisam desse espaço, precisam que alguém possa ouvi-los, não para julgá-los ou para dizer se eles estão certos ou errados, a gente não está para julgar, a gente está ali para ouvir e para poder dar suporte, para poder botar aquela angústia, aquela ansiedade para fora. Isso em muito diminui a questão aí, tem questões hormonais, adrenalina, essas questões assim, mas que isso tornava aquela comunidade mais saudável do ponto de vista de saúde mental. Achei muito bonito isso aí, até vou buscar informações se são realmente científicas, porque isso é uma maneira da gente dar uma refletida. Como é que a gente pode, no nosso dia a dia, sem morar nessa comunidade, sem ter a fogueira com os nossos anciãos reunidos à noite, mas que a gente poder, assim, como é que a gente pode, no fim do dia, poder botar para fora toda essa fúria assassina que a gente tem dentro da gente, relaxar e poder nos preparar para um dia seguinte. Eu acho que esse tópico, né, também tem uma fala de uma mãe que eu atendi, e ela disse assim, eu me dei conta, a partir das conversas que a gente teve em consulta, que eu estava lidando com meu filho com amor demais. E ela tinha muita dificuldade de exercer uma função educadora. Ela achava que ela tinha que botar amor demais.
E eu sempre disse para ela assim numa conversa, né, que um pai ou uma mãe, né, ele tem uma função educadora, né, ele tem que fazer um meio termo entre dedicar afeto e amor e ao mesmo tempo ser uma função de autoridade, de botar limite, de dizer não, de ficar bravo, de xingar o filho. Então, assim, ele tem que se dar esse direito, porque é assim que realmente ele consegue ajudar o seu filho, né? Então, eu queria trazer até explorar um pouquinho mais esse tópico, Renato, porque com muita frequência eu vejo que os pais, os dois querendo ajudar, mas eles têm estratégias que são um pouco diferentes. Então, um tende a mais super proteger, o outro tende mais a cobrar, e os dois querendo o melhor da criança, eles não agem como um time. Eles acabam, e muitas vezes isso desgasta a própria relação do casal. E com muita frequência, a gente já tem alguns dados estatísticos, por exemplo, é mais frequente as separações de casais quando o filho é autista do que quando não tem transtornos do neurodesenvolvimento, até porque é um fator estressor da vida da família. E aí eu gostei da técnica que tu usa do papelzinho. Eu uso semelhante, mas eu não uso assim separado. Achei muito legal porque em momentos como esse que tu falou, que os dois pais querendo o bem do filho, mas cada um pensando de uma maneira diferente, dão duas mensagens diferentes para o filho. Exato. E em dando duas mensagens, isso atrapalha a criança. Então, essa técnica do papelzinho é uma oportunidade boa para poder reunir os cuidadores. Olha, quem sabe a gente faz como um time, quem sabe a gente pensa, tu não precisa estar certo e ele errado. Vamos ver o que tem de melhor em cada um dos pensamentos de vocês e construir um time para ajudar o baixinho. Achei muito legal essa técnica que tu usas, porque até vou implementar agora no meu dia a dia, porque eu faço, mas não faço de maneira separada. E isso é interessante para ver essa dupla mensagem que muitas vezes os pais acabam passando, né? Achei muito legal. Essa questão da dupla mensagem que tu fala, né, me remete ao que a gente chama de reforço negativo, né? A gente está, às vezes, sem se dar conta, ensinando a criança como que ela pode conseguir uma determinada coisa. Então, se ela grita, se ela se joga no chão, e a gente acaba oferecendo o que ela quer para acalmar ela, né? Sem a gente se dar conta, a gente está reforçando que, olha, em outras palavras, eu estou dizendo para a criança, te joga no chão, grita que daí eu te dou o que tu quer. Então, a gente sempre tem que pensar, né, qual estratégia eu vou usar para poder ajudar essa criança a ter uma forma de se comportar no meio familiar mais equilibrada. Será que alguns das famílias que estão nos ouvindo querem trazer a sua experiência? Sim, seria interessante, né, trazer esses pais aqui para a nossa conversa e poder, assim como o Bruno trouxe alguma experiência, mas enquanto isso a gente vai seguindo aqui na nossa apresentação. Então, quando tu está mudando ali o slide ali, quando a gente faz demais, né? Eu sempre trago, quando ajudamos demais, eu sempre trago uma analogia, que ela é uma analogia, digamos assim, do ponto de vista desenvolvimentista, mas da natureza, né? Os animais, né, não são racionais, eles têm todo o objetivo de criar filhotes autônomos que possam se defender na natureza com todos os seus riscos de maneira, né, quanto mais rápido, mais fácil a prole daqueles filhotes vai sobreviver. E às vezes, muitas vezes a gente vê aqueles filmes de National Geographic da vida, fica com pena, aqueles filhotinhos tri bonitinho ali, aí a mãe leoa expulsando os leãozinhos do ninho, aí os leãozinhos correm um pouquinho lá nas pedras e tal, e voltam correndo, tentando se aninhar embaixo da mãe, e a mãe dá umas patadas e vai, e fica com pena. Pô, mas que quanta crueldade. Como não existe uma questão, né, ali de consciência ou de pena ou de não pena, a mãe está preparando aquele filhote com a maior chance que tem de se desenvolver, de ter autonomia e se defender lá fora. E é se virando sozinho. A gente não quer isso para os filhos da gente, mas é importante entender que nem tanto expulsar o filhote do ninho, que é o famoso tirar debaixo da asa, nem só deixar embaixo da asa o resto da vida na tentativa de protegê-los. A gente tem que ter, como a nossa comunidade tem uma questão... Né? Exatamente. É fazer o equilíbrio entre autonomia e proteção. Então, isso é delicado, ele é sensível, mas é um grande desafio. É uma arte poder desenvolver, oferecer autonomia e proteção ao mesmo tempo.
E essa questão do equilíbrio, né, é que ambos possam ter as funções diferentes dentro deles mesmos, para não ficar aquela assim, a mãe é mais permissiva e o pai é mais cobrador. Não. A mãe tem que ser permissiva e cobradora e o pai tem que ser permissivo e cobrador. Eles têm que fazer esse equilíbrio. Aí eu me lembrei do nosso grande mestre Salvador Célia, da herança transgeracional. Ou seja, o que significava isso? A gente tende a repetir os padrões que nós somos educados. E raros os pais, um pai e uma mãe, tiveram padrões semelhantes. Então, a gente vai repetir aquilo que a minha família me passou de tudo durante vó, bisavó e tudo de comportamento, do que é certo e errado. E isso que o Ricardo trouxe num exercício de consultório pode ser interessante de construir uma maneira, como família e como equipe, de pensar de uma maneira sem existir certo e errado, mas poder construir naquela junção daquele pai com aquela mãe, o que vai ser passado para esse baixinho de legado de construção, para exatamente evitar essa conflito e essa angústia, né? Bom, como que a gente pode promover a autonomia, né? Então, a gente pode fazer uma estratégia de dividir as tarefas em etapas. Então, se a gente quer uma autonomia de uma determinada função da criança, a gente pode dividir essa autonomia por etapas. Ela primeiro conquista uma coisa para depois a outra. Por exemplo, eu dei o exemplo de tirar roupa, né? Então, usa o banho, que é uma coisa que a criança gosta, e ela vai para o banheiro e tu vai estimular de forma proativa que ela vá tirando peças da roupa, até onde o máximo que ela consegue. Ok, essa é uma etapa, para que depois a gente possa, ao usar esse exemplo várias vezes dos horários do banho, a gente possa também trazer isso para de manhã e começar a trazer a questão do vestir. A gente pode começar o vestir para a criança escolher a roupa. Escolhe a roupa, escolhe a camisa, tá ali, pega agora. Botou em cima da cama as peças de roupa. Agora a mãe veste, mas amanhã tu vai tentar botar a meia. E vai indo por partes. Uma das coisas é fazer também experimentação. Muitas vezes a gente nota que nunca experimentou, nunca tentou deixar a criança fazer sozinha. E a experimentação é importante porque às vezes os próprios pais se surpreendem com capacidades que achavam que a criança não tinha. Por isso que a gente deixou em vermelho ali embaixo, assim, a gente tem que respeitar o ritmo, né? E treinar em contextos mais naturais possíveis, em casa, na praça, no shopping, no colégio, em diferentes ambientes. Então vai o quiz da noite aqui, tá? Vai valer um prêmio, que depois eu vou dar uma maneira de chegar ao prêmio até vocês. Com que idade a criança sabe amarrar os sapatos? O quiz da noite. Podem começar a dar suas respostas aí. Vamos ver. Uma outra estratégia, né, para promover a autonomia é usar o que a gente chama de modelagem. O que é modelagem? É nós sermos modelos. Nós mostrarmos como que a gente entende que deve ser feito. E isso é importante, né, que os pais possam buscar isso em relação com outros pais, né? Outros pais podem dar dicas de como que eles fizeram com os seus filhos. Pode-se usar modelos, os próprios terapeutas, como os terapeutas fazem a criança fazer uma atividade e os pais ficam olhando como é que aqui ele faz. Então, o terapeuta está servindo de modelo. Nós, médicos, também, quando a gente quer desenvolver a habilidade dos pais para brincar com as crianças, a gente no consultório vai para o chão, a gente brinca com a criança no chão, traz os pais para o chão também e juntos vamos brincar. Então, eu estou servindo de modelo para eles. Os terapeutas servem de modelos, os outros pais servem de modelos. Então, a modelagem é uma estratégia de fazer essa promoção. Zé, o teu quiz aqui tem várias respostas. É só provocar o povo. Falou em brinde, o povo se mexe, né? Então, olha aqui, ó. O Bruno diz que é 6 anos. Já a Mari Lauer diz que é 7. A Nilma diz que é 8, está subindo. Mas a Valdenice já colocou que é 5. A Kelly disse que é de 5 a 7. O Robson diz a idade que ela tiver coordenação e deixarem ela fazer e ensinarem, acho que é o 5. A Larissa eu acho que é o 4. Então, temos várias respostas aqui para o teu quiz. Bom, já tem de 4 a 8, então deixa eu fazer uma provocação. Imaginem uma aldeia indígena
em que os índios já sabem caçar, já sabem pescar, fazem a sua própria oca, já estão até prontos para casamento e nenhum deles sabe amarrar sapato. Mas como assim, se eles já têm habilidade, como disse um dos colegas ali, já tem mais de 8 anos, como é que eles vão aprender a amarrar sapato? Quando os pais puderem mostrar para ele como é que faz. Porque se ninguém um dia parar, sentar, ensinar, o coelhinho entrou na toca, aquilo que as professoras fazem na pré-escola, então fica aí já um spoilerzinho na pré-escola, já treinam isso, óbvio que tem que ter alguma atividade, mas essa é uma habilidade que só vai ser aprendida se for ensinada. Então isso é interessante porque assim, a gente amarra sapato porque tem o cordão. Hoje em dia, com esses tênis de velcro, muitos pais até optam em velcro, porque ele se atrapalha na hora de amarrar o sapato, então eu vou botando velcro. O que a gente está fazendo? Está postergando a autonomia dessa criança, porque é mais prático botar o velcro. Então, o amarrar o sapato é interessante porque, assim, só vai amarrar o sapato aquela criança que um dia alguém sentou com ele e escutiu a toquinha, o coelhinho sai da toca, passa por cima, a mãozinha. Senão essa criança vai ter 12 anos e não vai saber amarrar o sapato. A paciência de fazer primeiro uma modelagem. Aqui, ó, o Renato quase fez um spoiler. Eu acabei de falar isso e o cara começou a fazer modelagem. Os caras vão, alguém vai se dar conta. É exatamente a modelagem. Mas também um pouco de alívio, porque a maioria dessas habilidades dentro do desenvolvimento não tem uma matemática. Então, a gente não deve estabelecer uma idade padrão 5, 6, única, como um rito de passagem. Quem não amarrou acima de 6 anos está atrasado, porque envolve desde a oportunidade, como o Dr. José Paulo colocou, até algumas habilidades pessoais. Então, algumas crianças aos 4 anos já têm uma capacidade, outras já vão ter essa capacidade a partir de 6, 7 anos. Mas a gente calcula, em princípio, entre 5 e 7 anos que a criança vai adquirir essa habilidade desde que seja dada a oportunidade. A Nara falou aqui, né? Eu acredito que a criança precisa primeiro alcançar algumas habilidades como a coordenação motora fina. Sim, Nara, eu também concordo contigo. Acho que não tem como tu pegar uma criança de 9 meses, botá-la de pé e querer que ela caminhe. Ela não tem capacidade para isso ainda, né? Então, concordo contigo. Mas eu queria só salientar que o amarrar sapato não é um marco do desenvolvimento como é o caminhar, como é o falar, né? Como o Zé disse, a habilidade de amarrar sapato é aprendida, né? Não é como o caminhar que vem ao natural no desenvolvimento humano, né? Mas o Dr. José Paulo está devendo o brinde para os 4 primeiros que contribuíram, todos estavam certos de alguma maneira. Vamos comprar uma pizza e vamos comer. Pode passar lá no consultório que eu estou pagando. A pizza e uma Coca-Cola. Não, Coca-Cola não pode falar. Uma água mineral 2 litros. Uma outra coisa interessante que a gente brinca, mas é questão de autonomia também, isso a gente vê muitos adultos que não sabem andar de bicicleta. E não é por questão de falta de habilidade motora. Tem gente rindo aqui da tua proposta. Já gostaram, né? Eu passo o endereço, depois fazer um fila lá, vamos para um rodízio então. Mas interessante entender por que eu trouxe a provocação. Porque algumas questões, às vezes os pais estão preocupados, né? O fulaninho não aprendeu isso. Sim, mas a gente já teve condições de sentar e, para a compreensão dele, poder botar passo a passo, como ali o dividir tarefas por etapas. Então, grande parte dessas questões a gente tem que ajudar. A Nilma aqui, que deu risada, ela pergunta aqui como ela mora no sul da Bahia, se tu paga a passagem dela. Não, é mais fácil eu pegar eu comprar lá pelo iFood lá e mandar entregar uma pizza na tua casa. Ou um sarapatel, né? Não, Nilma, legal. Tu é do sul da Bahia, né? Mas o Zé Paulo vai achar um iFood aí, vai mandar entregar. Ali seguindo a nossa sequência, né? O reforço positivo, né? O que é a estratégia do reforço positivo? É quando a criança faz uma atividade que tu ensinou ou tu proporcionou para ela que ela fizesse e ela espontaneamente vai lá e faz, tipo assim, ela pegou um papel que ela comeu alguma coisa e ela amassa o papel, olha para o cesto de lixo, vai lá e espontaneamente põe o papel no cesto de lixo. Então, nesta hora, o reforço positivo muito obrigado, meu filho. Tu pegasse o papel lá e colocou
a mamãe gostou muito do que tu fez, ou o papai gostou muito. Então, assim, isso é um reforço positivo, é tu mostrar para enaltecer aquela habilidade que eu ensinei no dia anterior, por exemplo. E eu vou trazer aqui um espaço muito legal para modelagem entre pares com reforço positivo, que são as escolinhas. Né? Tem trabalho que mostra assim, uma criança de 2, 3, 4 anos, né, que está sozinha em casa, e uma criança de 2, 3, 4 anos que frequentou o coleginho. Aquela criança é para saltar com os 2 pés, saltar um banquinho, aprender a andar de balanço, aprender a subir uma escada, descer uma escada. Quando ela vê, por exemplo, próprio usar o banheiro, né? Como é que vai usar o banheiro? Quando ele vê uma criança de mesma idade, isso não precisa dizer, olha, fulaninho, esse teu amiguinho aqui tem 2 anos e 4 meses, a mesma idade, ele sabe disso. Ele vê, ó, esse cara é parecido comigo. Já fazendo uma habilidade que ele não desenvolveu ainda, ele vê o coleguinha fazendo, isso faz com que ele consiga também, eu estou pronto para isso. Que é aquilo exatamente que a gente está falando que os pais às vezes não dão, até porque os pais não sabem que uma criança de 2 anos e 4 meses pode saltar um banquinho, um degrauzinho, e o coleguinha ali fez, então ele vai lá e tenta imitar também. Então é um espaço super interessante, às vezes a gente fica preocupado, o fulaninho tem que fazer tantas horas, eu vou tirar ele do coleginho para ele poder fazer as terapias. Às vezes eu fico um pouco preocupado com isso, porque o coleginho, a escolinha, a creche, é um ambiente super interessante que é a vida como ela é. Então a criança vai ter o exemplo do coleguinha e vai servir de reforço positivo para sempre assim, ó, eu já tenho capacidade, fulaninha que nem eu e já faz. E mesmo em situações, quando a gente está tentando tirar as fraldas da criança, acordou de manhã e a criança não fez xixi, isso tem que ser enaltecido e elogiado. É muito importante que os pais reforcem aquele momento, mostrando que a criança é capaz, assim como o Dr. José Paulo. Ao mesmo tempo, se eu cheguei lá e o colchão está molhado, eu não xingo a criança. Eu faço um reforço positivo dizendo, vamos tentar no próximo dia. Eu acho que nós vamos conseguir juntos. E uma outra, assim, se ela acordou molhada, olha aí, aconteceu. Vamos tirar a roupa? Vamos secar? Me ajuda a recolher o lençol? Então assim, fazer a criança participar. O reforço positivo pode ser feito, inclusive, no evento que não era desejado. Exatamente, fazer ela participar. Mas a Juliana tem um quiz para ti. Opa. Eu entrei em confusão hoje. Vai lá, manda, Juliana. Com que idade a criança já pode andar de bicicleta sem rodinhas? Como saber se ela está preparada? Essa é a pergunta para ti, Zé Paulo. Se tu acertar, ela vai te pagar uma pizza também. Eu sou muito suspeito, eu sou um ciclista inveterado. E hoje em dia, a gente tem umas bicicletinhas que são chamadas de equilibradores. Tem vários nomes assim, que é uma bicicleta que não tem pedal. Exatamente. Né? Que a criança com 1 ano e meio já pode usar. Não tem pedal e não tem rodinha. Então, a função que a criança vai fazendo com os pezinhos no chão e tem é como se fosse uma bicicletinha, só que ela não tem pedal. Tem muitas de madeira que são muito bonitas. Desenvolve a capacidade de equilíbrio sensacionalmente. E essas crianças que usam essa bicicletinha aqui, infelizmente, ela é um pouco cara, porque não tem função de pedalar, elas conseguem andar sem rodinha com 2 anos. Com 2 anos eu vejo criança andando sem rodinha, né, sem nenhum problema. Mas para aprender esse equilíbrio, porque a bicicleta com rodinha, ela mantém a criança na direção reta, ela não aprende a questão do equilíbrio. Ela aprende a coordenação entre 2 pernas, que é super importante, que ela também tem que ter um amadurecimento, mas esse movimento de 2 pernas no pedal é diferente do caminhar, que é instintivo. Então essas bicicletinhas, para quem tem criança pequena e gostaria da criança atingir o equilíbrio, essas bicicletinhas sem pedal, elas são mais rápidas de a gente aprender esse equilíbrio e crianças pequenininhas já conseguem tirar as rodinhas. Uma das dicas também é a gente olhar o número 1 ali e dividir em etapas. Às vezes tirar uma rodinha e sempre lembrando de usar equipamentos de segurança, capacete, joelheira. Considerando que a gente está falando de crianças dentro do espectro autista, né, a gente sabe que metade das crianças tem um certo grau de hipotonia, elas têm em torno de 40% dificuldade de coordenação motora. Então, isso que tu dissesse, a bicicleta de pedal, além do equilíbrio, ela tem que ter a coordenação motora de um pé para frente, um para trás e empurrar a bicicleta para frente. Então, exige muito mais do que a bicicletinha sem pedal, né? Então, a bicicletinha que tem
a bicicleta que tem o pedal, a criança pode não conseguir ter essa coordenação motora. Então tem que ser trabalhado primeiro essa parte de coordenação motora. Às vezes motora. Um triciclo, né, para crianças pode ajudar também a entender como é que é o sistema de pedal, né? Mas, assim, como saber se ela está preparada, Juliana? Eu te diria assim, tem que conhecer a criança. Tem que ir para a rua com ela, num parque e vai indo. Uma outra, a gente faz também uma outra maneira, as rodinhas quando elas estão bem ajustadas, a bicicleta e as rodinhas, o pneu principal e as rodinhas encostam ao mesmo tempo. Existe uma maneira de a gente mudar o ângulo dessas rodinhas e trazer um pouquinho para cima, em que a bicicleta, ela tenda um pouquinho para um lado e para o outro, mas as rodinhas continuam dando equilíbrio. E à medida que a criança consegue dar velocidade para a bicicleta, você já começa a observar que aquelas rodinhas às vezes nem encostam mais no chão, porque ela já está conseguindo manter, com a velocidade que ela desenvolve, o equilíbrio necessário. É um outro truque que a gente vai usando, a gente vai subindo um pouco as rodinhas, né, e mantendo ainda elas como segurança, mas já não são o principal equilíbrio da criança. Dando sequência ao nosso reforço visual aqui, o apoio visual, né, ele é importante. Nós mesmos aqui estamos usando os slides como o nosso apoio visual. E o apoio visual para a criança quando tu quer estimular uma determinada habilidade dela, tu botar figurinhas plastificadas ou não, numa sequência, né? Que ela sabe o passo a passo que ela vai fazer, né? Eu vou mostrar aqui num dos slides uma foto de uma situação. Assim como o ambiente tem que estar preparado para isso, né? Não adianta nós querermos desenvolver uma certa habilidade, por exemplo, que a gente está falando das rodinhas, e dentro de uma sala de 2x2, né? Tem que ir por um espaço adequado para a criança poder desenvolver essa parte motora, né? E essa parte de motora também, eu sempre digo para os pais, é muito barato e muito fácil tu ir para uma praça e tu fazer um circuito na praça, onde tu vai fazer a criança ter uma atividade e quando ela passar por 3, 4 atividades, lá no final ela ganha um prêmio. Então, ela sai correndo, depois ela tem que pular 3 obstáculos, que tu pode fazer com um tijolo e um sarrafinho de cabo de vassoura. Ela pula, depois ela corre de novo, depois passa dentro de um minhocão, aquelas minhocas, né? Ela tem que ir se arrastando, depois ela se dependura, ou entra num saco de linhagem, tem que pular, até que ela chega na outra função. Brincando de forma lúdica, né, tu vai fazendo a criança ter várias atividades motoras de saltar, pular, se arrastar, rolar, né, até isso é o que se faz no trabalho de psicomotricidade, os educadores físicos fazem nas academias de crianças, né, que são os circuitos que eles fazem, e isso é uma coisa fácil de fazer, né, e é dentro de um ambiente como uma praça, que é o local público, né. Então, o papel dos pais é a gente apoiar, né, sem substituir, ajudar sem impedir o aprendizado, permitir tentativas e valorizar o esforço. Então, assim, a autonomia nasce do erro seguro, né? Então, a criança errando, ela vai desenvolver essa habilidade. E eu vou fazer uma analogia, eu trabalho bastante com adolescente, típicos e atípicos, né? Mas a adolescência é uma época em que os pais tendem a achar que eles não estão prontos para vários aspectos, o que na realidade não estão, mas os pais às vezes se preocupam demais. Doutor, ele já quer sair sozinho, ele já quer... Falando de adolescentes típicos e atípicos, não estamos falando de dificuldades específicas. E muitas das vezes os pais tendem a proteger o adolescente porque já passaram por aquela fase e não querem que eles passem pelos mesmos erros que os pais passaram. E aí eu fazendo uma tradução um pouquinho mais, digamos assim, assim, chão. Eu ia dizer de analista de Bagé, mas tem gente da Bahia que talvez não fosse entender que assim, mais assim, crua, a criança tem que ralar o próprio joelho. Os pais não vão poder andar na bicicleta sempre de capacete, pessoal. Mas eles não vão poder andar sempre protegendo aquela criança. E o adolescente é um exemplo disso. Para ele amadurecer e criar autonomia, para poder ir para o mundo lá fora, ele vai ter que cometer os próprios erros. E aí eu tenho ali essa frase que eu gostei de novo, não é minha, mas eu gostei muito. A autonomia nasce com um erro seguro. Ele tem que errar. A nossa função é fazer o quê? Aquilo que a gente falou agora há pouco. O equilíbrio entre autonomia e segurança. Dentro das estratégias práticas para o dia a dia, a gente então divide as tarefas em pequenas etapas. Então, escovar os dentes mostrando um passo a passo.
a modelagem e o reforço positivo, então mostrar, fazer junto, depois deixar a criança tentar, usar apoios visuais, com fotos, pictogramas, sequência de passos. E aqui tem um exemplo, né? Quando tu quer mostrar para a criança o passo a passo para ela ir ao banheiro. Então, o número 1, tem a foto de uma menina fechando as pernas porque ela está com a percepção de que ela quer fazer xixi. Então, quando ela se sentir assim, vai para o número 2, vai ao banheiro, levanta a tampa, senta no vaso, pega o papel, enxuga o xixi, papel no lixo, fecha a tampa, aperta a descarga, lava as mãos, enxugar, terminou. Então, esse passo a passo, se tiver ele no banheiro, e os pais, as primeiras vezes, vão junto e mostram, olha lá, tu tá no número 1, vamos agora para o número 2, vamos para o número 3. E isso vai ajudando a deixar esse movimento automatizado dentro da criança. E como as crianças são muito visuais, é uma característica das crianças dentro do espectro autista que eles são muito visuais. Eles têm uma memória visual muito boa. A memória auditiva deles não é tão boa quanto a memória visual. Então, essa estratégia visual é um recurso que realmente ajuda muito eles, né? Da mesma forma, né, temos estratégias práticas para o dia a dia, como lavar as mãos. Então, saber treinar eles para abrir a torneira, molhar a mão, passar o sabor. Só para crianças com transtorno do espectro autista, isso é super comum entrar nas escolas e ver que tem para todas as crianças então, que também precisam de um passo a passo. Essa estratégia visual ela é muito útil, né, para a criança poder... por exemplo, uma criança que tem dificuldade de comunicação, né? Então, que se usa muito as técnicas de comunicação aumentativa, alternativa, né? Então, mostrar que quando tu tá percebendo que a criança tá querendo fazer cocô, tu mostra para ela a figura do vaso sanitário. Cocô. E aí tu tá sinalizando para ela, vamos ao banheiro. E quando tu leva a criança para o banheiro, mesmo que ela ainda faça na fralda, ela já vai entendendo que o banheiro é o local de se fazer o cocô e o xixi, né? Eu costumo orientar os pais assim, de mostrar cedo para a criança que se ela vai para trás do sofá, para trás da cortina para fazer cocô mesmo na fralda, que nesse momento é de nós levar ela para o banheiro. Mesmo que ela faça na fralda, mas é lá no banheiro. No momento que ela entender que o local de fazer cocô e xixi é no banheiro, já é o primeiro passo para depois ela entender que ela pode baixar a roupinha dela e sentar no vaso, né? Lembro que eu era muito pequeno e meu pai assistia meu pai fazer a barba e meu pai pegava o aparelho de barba, tirava a gilete e eu botava espuma e eu tirava a espuma do rosto sem a gilete para imitar meu pai. Eu era muito criança e me ficou marcado. Uhum. As estratégias práticas para o dia a dia, então, ambiente preparado, objetos acessíveis e adaptados, treinar em contextos naturais, respeitando o tempo da criança, a gente usar interesses da criança como motivação, então uma escova do dinossauro, um cronômetro divertido, são apenas exemplos de estratégias, né, que a gente pode utilizar aquilo que a criança tem interesse maior, que ela gosta, né? Então é comum as crianças terem o Sonic, né, que elas adoram o Sonic, tem a camiseta do Sonic, então a gente poder fazer fotografia. O troninho da patrulha canina. Né? Então são estratégias, né, que a gente pode ter para... Eu acho que tu vai ter que lançar outro quiz, né, porque o pessoal gostou do teu quiz e agora parou, nós precisamos... Oferece mais uma pizza aí, quem sabe... Não, o problema é eu entregar a pizza na Bahia. Até eu acho que eu posso passar o fim de semana na Bahia, eu vou lá e já entrego essa pizza. E é a terra do cacau, quer dizer, tu que gosta de chocolate. Então, nós temos ainda mais uns 10 minutos aqui. Acho que a gente poderia explorar algum tema que talvez tenha ficado para trás. Eu acho que assim, fazendo uma avaliação, né, também é nosso último encontro esse ano, nós tivemos aí quase 70 pessoas participando, gente do Brasil inteiro, então esses encontros como que a Unimed nos permite que a gente consiga
estar em contato com vocês, porque a gente tem, às vezes, a consulta, muitos de vocês já passaram por um de nós três fazendo as avaliações, e esse é um momento importante que pode haver mais troca. Hoje é uma pequena, digamos, reflexão de que todo mundo sonha, e eu tenho filhas, todos nós três aqui temos filhos, alguns até já têm netos, né? A gente sonha que os nossos filhos consigam ter, né, uma autonomia suficiente para viver nesse mundo um dia sem a nossa presença. E essa talvez seja a maior angústia dos pais têm, e a gente fala sobre isso, sobre aquilo, mas no frigir dos ovos, a gente quer que os nossos filhos sejam competentes o suficientes para enfrentar os desafios do mundo. A gente já teve outras situações que a gente falou sobre como preparar isso na fase adulta, mas a autonomia, e talvez aquilo que o Dr. Ricardo falou no início, né, e que depois surgiu com a questão de equilíbrio, né, e de poder fazer as duas partes, a nossa função é preparar os bichinhos para viverem fora do ninho. E isso é um desafio grande para nós, com filhos típicos e atípicos, porque a gente fica com muita dúvida. Será que eles já estão prontos? A gente, às vezes, não está pronto para independizar os nossos filhos, porque a gente também tem os nossos medos. Aí veio a situação aquela dessa situação dessa tribo aí que se reúne em volta da fogueira à noite. Então, eu acho que é hora da gente poder criar a nossa fogueira, criar o nosso espaço, reflexões individuais. Que bom que a gente possa fazer, talvez, com o esposo e a esposa junto, conversando assim, nossos desafios com o nosso filho hoje, o que foi difícil? Pá, eu perdi a paciência com ele, com isso ou aquilo, eu fico muito angustiado com tal situação, e poder verbalizar mais isso. A gente conversa muito pouco nos dias de hoje. Hoje, dia de hoje, a gente está na base do internet, do celular, e vendo fulano e beltrano sugeriu tal coisa, o influencer do Instagram diz que é assim que resolve o problema dos nossos filhos, e não resolve. Cada um de nós tem que procurar a solução para o nosso próprio caminho. E uma grande parte disso está na comunicação. Que o Ricardo falou que a comunicação é o passo mais importante para a autonomia, mas a comunicação dos pais também é importante. Quando os pais conseguirem se comunicar melhor entre si, aumenta a autonomia da equipe de suporte, que é justo aquilo que a criança vai precisar para construir a sua modelagem e poder chegar dentro do seu ótimo naquilo que vai ser o futuro a médio e longo prazo. Então, aprenda a conversar primeiro consigo próprio. Aprenda a conversar com o seu companheiro. É muito difícil, pessoal, porque a gente está arraigado em situações que a gente... não, isso aqui é a minha verdade. A verdade do meu esposo, a minha esposa é diferente, eu não concordo com ele. Não tem problema, mas está na hora da gente aprender a tirar aquele ranço, daquela rigidez cognitiva que o Dr. Renato falou, que às vezes a gente como adulto também tem. Não, é assim que eu penso e não vou mudar. Meu pai me criou assim, vai ser assim. Está na hora da gente poder tirar um pouco desses medos, dessas angústias que a gente tem, conversar com o companheiro mais, para que nós, como adultos, tenhamos mais condições de suportar a carga que é, né, do desafio de criar os nossos filhos. Então, é uma reflexão profunda, não tem resposta, não tem quiz, não tem pizza, mas é um pequeno caminho, é o início de um caminho para a gente poder construir um mundo menos tenso, menos angustiado. A Amanda, nossa colega, ela está participando. E ela escreveu aqui, eu vou ler o que ela escreveu. Ah, não, tá, apareceu o vídeo dela aqui. Amanda. Fala, Amanda. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bom, Amanda? Eu vou entrar, né? Chegou a parte de reflexões, então eu sou psiquiatra, trabalho no grupo, e eu trouxe, eu colei aqui no chat para que vocês, os pais, possam ler um texto que eu escrevi, não apenas no contexto de crianças neurodivergentes, mas da infância em geral, uma reflexão que eu trouxe aqui sobre essa autonomia, né, que muitas vezes é algo assim, eu até ia comentar com vocês que eu vejo que a autonomia é um fantasma. Acho que ano que vem essa aula poderia ser no Halloween, porque eu acho que é o fantasma que mais assombra os pais das crianças neurodivergentes, que traz muita ansiedade, que eu escuto muito isso, né, no consultório, o sofrimento dos pais, pensando no futuro, né? E muitas vezes esse pensamento fica tão direcionado ao futuro e a gente esquece da autonomia no dia a dia das crianças, em pequenas escolhas e também na dignidade de viver dentro dos limites, né? E compreender até que ponto, né, a gente fica
os pais ficam ansiosos com uma autonomia e acabam sacrificando no dia a dia pequenos passos de autonomia da criança, né? Então, escrevi um textinho, compartilhei aqui com vocês, caso alguém tenha interesse em ler e compartilhar essa reflexão. Eu vou ler porque o Zé Paulo e o Ricardo não estão vendo. Então, assim, a autonomia que rouba a autonomia. Corremos atrás da autonomia como quem corre atrás de um sol que nunca se alcança. Dizemos que é para o bem da criança, mas muitas vezes é apenas para silenciar o medo que assombra o nosso peito. Medo de um futuro que não controlamos, de uma força que não temos, de um destino que não podemos garantir. E enquanto tentamos moldar a autonomia lá na frente, roubamos a pequena autonomia que já existe aqui e agora. A escolha da roupa, o ritmo do passo, o jeito de fazer, o tempo de aprender. Sobrecarregamos a criança com o peso... Desculpe. Sobrecarregamos a criança com o peso dos nossos fantasmas, como se ela tivesse que carregar no colo a ansiedade que é nossa. E esquecemos que a autonomia não nasce do controle do futuro, mas da liberdade de nós no presente. A autonomia não é exigir que a criança seja aquilo que nos traria alívio. A autonomia é permitir que ela exista como é que o futuro, esse lugar indomável, seja construído com passos pequenos, honestos e possíveis. Por vezes, às vezes na busca por autonomia, perdemos o essencial, a autonomia da própria infância. Muito obrigado, Amanda. Parabéns, Amanda. Sensacional. Muito, muito bonito. Acho que tu entrou na hora certa para fechar com chave de ouro essa nossa fala de hoje. Eu queria deixar uma mensagem final também, de que talvez uma das maneiras para a gente dar autonomia, ou talvez uma dica, é que a gente resgate, a gente já falou em outras vezes, o brincar com as crianças. O brincar com as crianças não é só um momento de recreação. O brincar é a melhor forma da gente introduzir o aprendizado de novas práticas. E, em última análise, em última instância, a gente fornecer ferramentas de autonomia. Então, é ao brincar que a gente ensina da melhor maneira, e ninguém ainda inventou o melhor jeito da gente aprender e ensinar coisas novas para as crianças do que brincar. Então, uma das coisas que a gente tem que é resgatar o brinquedo de faz de conta, de imitação, de imaginação, onde a gente vai introduzir novas habilidades para as nossas crianças. Se tivesse que resumir tudo, brinquem de hoje e brinquem de amanhã com os seus filhos. Esse nosso final aqui me remeteu a uma frase, né, que uns atribuem ao Pablo Neruda, outros dizem que não, né? Temos que endurecer, mas sem perder a ternura, né? Temos que ter realmente esse olhar que a Amanda trouxe aqui para nós no final, né? De que é sem perder a autonomia da própria infância, né? Então a gente cobra muitas habilidades de autonomia, né, da criança, muito para nos aliviar, né? A gente entende isso, sabe que realmente nós pais às vezes estão com uma criança de 3, 4 anos e preocupados que a escolinha não está ensinando as letras e números para ela, né? E quando na realidade com 3, 4 anos ela tem que brincar, ela não tem que saber letras e alfabeto, nada, né? Eu sempre digo, o aprendizado da alfabetização, ela vai lá dos 6 anos em diante, então não precisamos ter pressa. Senão nós vamos ter crianças com 5, 6 anos e já matriculando ela no mestrado, né? Então a gente vai ter que ter cuidado disso aqui. Mas eu gostaria de poder ter uma mensagem final assim como essa tua, Amanda, mas não acho que tu fechou com chave de ouro. Ela nos escadeirou hoje, né? Não, a tua finalizada aí foi muito legal, muito boa. Bom, que eu gostaria de... Alguém mais quer falar alguma questão ainda antes?
Então, eu queria, como o nosso último encontro, agradecer imensamente. Não tem mais. Não tem mais nenhuma colocação no chat aqui. Dizer que a gente chegou ao final desse encontro, chegamos ao final da sequência de 4 palestras que o programa Acolher fez esse ano de 2025. Já para o ano de 2026, a gente já está na nossa agenda de planejamento agora, para início de dezembro, a equipe toda do Acolher, né? A gente vai ter oportunidade de se encontrar, toda a equipe, e já planejar exatamente as atividades que a gente vai fazer para o ano de 2026, mas poder finalizar esse nosso último encontro agradecendo a vocês, pais, por fazer essa caminhada junto com a gente e junto a gente poder construir realmente uma forma melhor de poder ajudar vocês, né? E que fica a mensagem, assim, para vocês, pais, né? Assim, cuidem de vocês também, né? Pensem que vocês precisam ser cuidados. E hoje, dentro das equipes terapêuticas, com frequência tem o que a gente chama de orientação parental, consulta para os pais, né? Exatamente para que vocês possam ter um momento de vocês colocarem as suas angústias, né? Porque esse exemplo que o Zé Paulo trouxe dessa tribo lá, né? Que toda a noite, na beira da fogueira, todo mundo fala, é a essência da terapia pela fala, né? Que é a psicoterapia, né? É a cura pela fala, né? Então, se a gente puder conversar com pessoas, nos ajuda bastante. Então, quero dar um bom fim de ano a todos, né? Todos os pais, e agradecer mais uma vez a Unimed Federação do Rio Grande do Sul, com esse programa do Acolher, a Unimed Federação de Santa Catarina, a Unimed Federação do Paraná e, em especial, ao Mercosul, que é a união dessas 3 federações, que está proporcionando todo esse encontro aqui gravado, vai estar na plataforma das terapias especiais do Mercosul, dá para vocês assistirem de novo. Mas desejar a todos vocês um bom final de ano. E nos encontramos na próxima. Até 2026. Boa noite, gente. Foi um prazer. Um abraço.